Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos, amigos do Facebook, do Instagram, do YouTube, TikTok, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Como é que vocês passaram a noite? Eu dormi bem. Graças a Deus, dormi. Fui deitar 4 horas, mas dormi bem. Dormi. Sono tranquilo. Com vocês, como é que tá a família? Minha casa está bem, graças a Deus. Feliz com o Senhor que nos ajudou. Agradeço a vocês que nos ajudaram. Agradeço a vocês pelo apoio, pelo incentivo que vocês têm me dado. Sou grato a Deus por pela vida de cada um de vocês. E peço a Deus cada dia que nos abençoe, como Ele tem nos abençoado. E vamos começar mais um vídeo. Boas festas, um próspero 2026, que seja repleto de conquistas, de vitórias, de bênçãos na vida de cada um de nós. Que Deus dê saúde e paz. Se nós não conseguimos, ou você não conseguiu conquistar nesse ano 2025, você começa a conquistar a partir de agora, 2026, pela bênção, a graça do Senhor, todas as pessoas vão chegar de montão. Que Deus abençoe. Vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo alimento, pela família, pelo ministério que o Senhor me deu. Obrigado por ser Deus Santo e não desistir de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por algo pensamento e ignorância. Que eu fiz que eu possa reservar do Senhor, sou falho, sou pecador. Perdoa da minha pecado, perdoa minha parentela, que temos feito do Senhor com a nossa transgressão. Fala conosco, Pai, hoje, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1 e 6, também no Salmo 69. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Seja para educação, para consolo, para restauração. Seja feita a vontade do Senhor. Nos exorta, Pai, nós precisamos. Para a glória do Santo Nome. Amém. Amém. Irmão, livro do profeta Isaías, capítulo 45, eu passei só o versículo 1 e o 6. Também grifado tem o 2, o 3 e o 4 e o 5. Eu não quis passar, que ficou muito grande. Mesmo para dividir ficaria grande. Então eu resumi nesses 2 versículos. Uma palavra que Deus deixou através do profeta Isaías para Ciro, um rei pagão, mas Deus escolheu para tirar o povo dele, de voltar para a terra prometida. Depois de 70 anos de cativeiro, Ciro levantou e enviou ela para voltar, para reconstruir o muro. Então foi Deus que tocou naquele rei pagão e deu a ordem a ele, para que permitisse que o povo dele voltasse, restaurasse o templo, restaurasse suas casas. Então Deus falou assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então nós sabemos que Ciro foi um rei vitorioso, que estava confiando em Deus, e Deus levantou. Foi um dos reis dos caldeus que Deus levantou. Depois Nabucodonosor e a descendência dele. O rei da Pérsia invadiu a Babilônia, tomou a Babilônia e começou o reinado pela mão de Ciro, de Deus
mandou que ele tirasse, libertasse o povo dele. Então Deus falou com ele para que daria força para bater as nações, que ele ia bater as nações diante dele, e soltar os lombos dos reis, ou seja, soltar a mão dos reis, para que abrisse as portas, e as portas que Deus abria, ela não ia fechar. Então essas portas ficou abertas para o rei Ciro, e aberta a porta para o povo de nós, o povo de Deus voltar novamente para Jerusalém, e reconstruir o mundo. Foi promessa. Essa palavra cabe para mim e para você, que esse mundo não tem poder para te prender, para fechar a mão para que você não faça, não tome posse das bênçãos que o Senhor te deu. Ele vai abrir portas para você, para mim, e as portas que ele abre, ninguém fecha. As portas estão abertas, meu irmão, para 2026. É só conquistarmos, é só tomarmos posse, é só voltarmos para Deus e estar com Ele, que Ele está conosco. No versículo 6 diz assim: para que saiba, desde o nascimento do sol até o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim. Então, tudo isso que Deus fez, toda essa obra, toda essa majestade, foi para que soubesse que toda a terra, todo mundo, onde o sol brilhar, que não há outro Deus, não há outro Senhor além de Deus. Ele é o único, ele é soberano. E o que Deus falou através do profeta Jeremias se cumpriu aqui no fim, no final, 70 anos de cativeiro. Não sei quanto tempo está durando o seu cativeiro, mas ele tem um fim determinado por Deus. Clama ao Senhor, ore, grita, pede socorro, que o seu cativeiro, o meu cativeiro é perfeito. Já foi decretado. As portas abertas e as portas que ele abre, ninguém fecha. Já foi decretado na minha vida e na tua vida, que ele é Deus, não há outro igual. Vamos agora para o livro do Salmo 69. As lamentações de Davi. É um salmo grande, nós teremos muitos salmos grandes. Nós vamos procurar reduzir o mais que puder as lamentações de Davi. Um rei soberano, que Deus deu vitórias, destruiu os inimigos, mas ele lamentou, mesmo com prosperidade, com filhos, com bens, mas ele teve lamentações. Não é porque ele vivia no luxo que ele não tinha que se lamentar. Mas essa lamentação de Davi talvez veio do coração dele por causa dos erros que ele cometeu. Ele sabia que cada falha que ele cometeu ia ter uma consequência. Então ele começa a lamentar pelos inimigos que se levantaram, pelas guerras, pelas vidas que ele perdeu, vidas que perdeu no exército dele. Ele é alegre pelas conquistas, mas lamentando pelas vidas que se perderam na guerra, tanto da parte do Senhor como da parte do inimigo. Davi tinha um coração, como eu tenho um coração. Às vezes a gente pensa na derrota do nosso inimigo, mas quando a gente vê o nosso inimigo tombar em terra, aí nós começamos a lamentar. No dia de hoje, né, o tal do coitadinho, né? Era tão bom. Então, Davi também se lamentar. Como eu lamento, você lamenta. Nós vemos no livro de Jó, Jó também lamentou. Diante da miséria dele, da miséria que caiu.
Ele lamentou pelo dia bom que ele teve, mas a Bíblia não fala que nos tempos bons ele lamentou, mas Davi lamenta. Era muita guerra, era muita aflição e era muita perseguição. Foi perseguido pelo próprio filho, né? Aquele que estava do lado dele. Muitos buscaram destruir o rei Davi, levá-lo até o final, até a morte. Quando ele vê a quantidade de inimigos que ele tem em volta dele, ele se lamenta a Deus. Talvez ele fale, ô Senhor, por que você me tirou do lado de cuidar das minhas ovelhas e me trouxe aqui tanto inimigo? Lá eu não tinha inimigo. Eu não está escrito isso na Bíblia. Talvez seja um dos lamentos dele. Lá quando vinha a férias, eu matava, eu cuidava das ovelhas. E aqui está difícil, porque o povo meio se rebela. As minhas ovelhas eram pacíficas, elas se rebelavam. Estava sempre ali, quietinha, em paz. E aqui no meu reino eu não estou tendo paz. É muito inimigo que se levanta. Talvez você lamente por isso. Talvez tem pessoas que se lamentam porque entregaram a sua vida a Jesus. E muitos, eu já vi pessoas falar isso. Quando eu estava lá no mundo era bem melhor. Eu não sofria, eu não tinha luta, as portas não fechavam. Mas, irmão, tinha tudo, talvez do bom e do melhor. Não tinha luta, não tinha deserto, mas o deserto era melhor, era maior. O deserto de não ter Deus no coração. O deserto de só pegar imundícia, só resto, só subir. Mas mesmo na presença do Senhor, você passa a luta, passa a aflição, tem deserto, mas você sabe que Deus está contigo. Ele está curando suas feridas. Ele está te incentivando a ficar de pé e avante, porque Ele está cuidando de você. No mundo a gente não tinha certeza. A gente não sabia. Quando eu era adolescente, jovem já, eu falava, eu não tenho medo da morte. Eu achava, eu ainda falava, quando eu morrer, essa carne aqui não vai sentir nada. Não vai sentir dor. Eu costumava falar isso com meus colegas. Mas e a alma? Minha alma eu tinha vendido ela, porque eu não sentia aceitar o Salvador. Não aceitei Jesus. Minha alma estava na mão do inimigo, porque eu fazia o que agradava a ele. Eu zombava das pessoas, eu zombava dos padres, das freiras, dos pastores. Eu zombava. Então eu estava entregando a minha vida para a perdição. A partir do momento em que eu tive esse pequeno, comecei a ter instrução da Bíblia, eu comecei a entender. Aí eu comecei a ter medo da morte, porque era necessário eu consertar. É necessário eu pegar na mão do Senhor e pedir para Ele, não me solte mais, para que eu não volte para o lamaçal. Aí eu comecei a entender que esse corpo, ele só sente dor porque minha alma está viva, porque tem vida, porque eu tenho Espírito Santo do Senhor. Aí eu comecei a entender e comecei a ter medo da morte, não desse corpo, porque a nossa alma ela não morre, ela vai para um lugar de descanso, esperar ali até o dia do julgamento final. Quando eu me converti aos 47 anos, comecei a lamentar
vi uma jovem, uma criança de 10 anos, pregando a palavra que eu não sabia nada ainda. Vi a jovem, cheio da unção de Deus. Eu comecei a me lamentar. Porque eu não aceitei Jesus. Porque eu não entreguei a minha vida ao Senhor antes. Preferi fazer ruim. Comecei a lamentar pelo tempo perdido, pela ocasião que eu tive de fazer o bem, eu estava fazendo mal. E seguindo as pessoas no trabalho, na escola, caluniando, defamando. Eu comecei a lamentar pelo meu Deus. E a lamentar pelo tempo que eu perdi longe da casa do Pai. Vamos ver o rei Davi, como é que leva, vamos ver alguns versículos, que é muito grande. Vamos lá, começou assim, irmão. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa, são mais do que os cabelos da minha cabeça. Os inimigos de Davi, meus inimigos. Seus inimigos são mais do que os cabelos da nossa cabeça. Aquele que procura destruir-me, sendo injustamente, meus inimigos são poderosos. Estão então restituir o que não furtei. Nossos inimigos, o que nós temos. Eu não furtei de ninguém. A unção que Deus me deu. Eu não roubei, não tomei de ninguém o que Deus me deu. Mas o meu inimigo, o teu inimigo, quer te derrubar. O seu trabalho, você conseguiu ali, você não roubou, você não furtou. Você teve, porque Deus deu sabedoria e força e honestidade de trabalhar. Mas o teu inimigo está todo dia com você. Está ali no teu trabalho, quer tirar você. Aquela honra, talvez porque seu salário é maior, é melhor que o dele. Talvez porque você é mais reconhecido que ele. São muitos teus inimigos. Na tua família, na escola, tudo acontece do mesmo jeito. São muitos. O que procura destruir a tua alma. Davi se encontrava sem força, garganta seca. Ele sentia definhando a alma dele. Ele não via uma causa porque os inimigos dele queriam destruí-lo. Ele fala que é sem causa. É assim. O deserto que nós passamos no dia de hoje, as lutas, o nosso inimigo quer nos destruir sem ter um motivo. Somente para tirar o nosso lugar, nos jogar no lamaçal e ele conquistar o que Deus deu para nós. O inimigo na tua igreja tem, se já era com a denominação, você tem um inimigo. Ele quer roubar a tua unção que Deus te deu. Ele quer roubar o que Deus te deu. Porque ele não conseguiu conquistar por falta de vigilância, por causa de busca. Ele quer roubar. Quer tirar isso de você. E por fim, meu irmão, minha irmã, o inimigo da nossa alma, ele quer roubar a nossa paz. Ele quer tirar o nosso lugar de descanso com Deus. Ele quer nos levar para onde ele está, no lago de fogo, na perdição. E Davi, sendo um homem espiritual, eu creio que ele contemplava isso todos os dias. Quando ele viu que esse inimigo estava aumentando, era poderoso, era muito, ele falou, é voltar para o Senhor, é clamar, é pedir socorro.
Sim, irmão. Teu inimigo é numeroso. É. Se ele não deixa você quer descansar, não deixa você em paz, clama a Deus. Mostra a Deus a sua dor, o que você está passando. Ele sabe. Mas ele quer ver seu grito de socorro. Ele quer te socorrer. Porque ele te ama, ele quer segurar na tua mão. Ele não quer deixar eu e você atolados. Ele quer salvar. No versículo 32, 35 e 36, quer dizer. Porque Deus salvará Sião, e edificará a cidade de Judá, para que habite ali e a possua. E redará a semente de seu servo, os que amam o seu nome, habitarão nela. As promessas de Deus, na minha vida, na tua vida, na minha semente, na tua semente. Se você andar com Deus, se você tem Deus no coração, andar com Ele, Ele anda com você. E tudo que Deus prometeu, a tua herança, com Cristo você vai herdar. Ela é tua, o inimigo não tira. Essa é a mensagem do livro do Salmo 69. Vamos orar, amigo. Soberano Deus, eterno Pai, glorifica e exalta o santo nome agora. Agradeço por cada vida que estão comigo. Agradeço por mais um dia. Por mais um dia, pela noite de repouso. Agradeço por Senhor ser Deus na minha vida. E não destruir o pecador, Pai. Eu coloco na tua presença cada vida que está comigo, a minha vida, a minha família, o nosso ministério na tua mão. E peço ao Senhor, Pai, que supra a necessidade de cada um de nós. Nos dê saúde, força, restaura lares, restaura a família, Pai. Abre portas, resolva essa causa na justiça. Lute, Pai, conosco, Pai, que o nosso inimigo nos deixe em paz. Eu sei que o Senhor está guerreando. Essa guerra é do Senhor. Eu agradeço por mais um dia, pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo, fique na paciência de Cristo. Um bom final de ano. Feliz 2026. Novas conquistas. Que Deus, você possa conquistar aquilo que Deus tem preparado para você. Peça a Ele, pergunta. Peça com fé, confiando que você vai receber. E tome posse. Para 2026, o melhor dessa terra. Um abraço, irmãos. Bom final de semana, bom final de ano. Um ótimo sábado.